Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos reproduzir um resumo da última mensagem ministrada na igreja. Essa mensagem ela procura normalmente atingir aquele público que está distante e também aquelas pessoas que não puderam estar conosco presencialmente. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Assim diz a palavra do Senhor. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E o tema da nossa mensagem hoje é: por que precisamos permanecer firmes no Senhor? Por que nós precisamos permanecer firmes no Senhor? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, envia uma palavra de encorajamento à igreja em Corinto. E a palavra desafia os irmãos, as irmãs a permanecerem firmes, convictos no Senhor, pelo que Deus já fez por nós em Cristo. E o contexto dessa palavra é justamente o fato de Jesus ter ressuscitado, como nós podemos observar no início do capítulo 15. Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Muitas pessoas o viram. E o apóstolo Paulo, então, informa a igreja. E essa palavra é para nós hoje. Tenha certeza absoluta de uma coisa: sua fé não é em vão. Permaneça firme no Senhor. Deus não está alheio às suas orações. Deus sabe da sua vida. O culto a Deus não está passando desapercebido. Ou seja, tudo o que você está fazendo no seu dia a dia, faça para a glória de Deus. Isso é culto. Entenda, culto não é tão somente você ir lá na igreja, passar um tempo, 1 hora, 2 horas, na presença do Senhor. Entenda uma coisa: estar na presença do Senhor é durante o nosso dia a dia. A nossa vida precisa ser uma vida com Deus. Deus está interessado no seu dia a dia, o que você faz diariamente. Por isso precisamos fazer o que fazemos diariamente bem feito, fazermos para a glória de Deus. Isso é culto. Portanto, o trabalho para a glória de Deus, o trabalho para o Senhor, não é inútil. E trabalho aqui é culto. E culto é serviço. Serviço é culto. E culto é vida, é viver diário. Portanto, uma vida com Deus. E o apóstolo Paulo diz: olha, não é vão, não é inútil servir ao Senhor. Portanto, viver uma vida de santidade, desejar ser uma melhor pessoa a cada dia, é necessário. Porque essa palavra é para nós hoje. Mas por que essa palavra é para nós hoje? Porque a ressurreição do Senhor Jesus, realizada pelo poder de Deus, ela nos beneficiou, nós somos beneficiários dessa graça, dessa maravilhosa graça de Deus. Graça esta que nos alcançou e, assim sendo, nós, eu e você, podemos crer no amanhã. Podemos dormir tranquilos, seguros de que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Convictos da certeza absoluta que, de fato, o Senhor Jesus ressuscitou. E nesse capítulo 15 dessa primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo procura afirmar as convicções dos irmãos quanto a esse fato, essa verdade da presença real do Senhor Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo em nós, em meio ao seu povo. E nós podemos afirmar: aleluia, glória a Deus.
E assim como o apóstolo Paulo, bradar, nos regozijarmos, nos alegrarmos da firme convicção da fé no Senhor Jesus Cristo, fazendo nossas essas palavras descritas aqui no verso 57 do capítulo 15. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fico pensando aqui na firme convicção dos discípulos na época, os discípulos do primeiro século. Aqueles que entregaram, que consagraram as suas vidas ao Senhor. A convicção deles em anunciar a ressurreição de Jesus. E como eles enfrentaram também as perseguições e as resistências da época. A constatação daqueles que ouviam os discípulos anunciarem a Jesus que Jesus havia ressuscitado. E essas pessoas também passaram a crer. E esses homens e essas mulheres que anunciavam com tanta convicção, eles estiveram de fato com o Senhor Jesus ressurreto, ou seja, após a sua ressurreição. Por que nós precisamos permanecer firmes no Senhor? Porque nós dependemos totalmente de Jesus. O apóstolo Paulo orienta, permaneçam firmes no Evangelho. O apóstolo Paulo encoraja os irmãos e as irmãs a permanecerem firmes, inabaláveis e sempre abundantes no trabalho para o Senhor. O apóstolo João também, por sua vez, reproduz as palavras de Jesus lá no capítulo 15 do Evangelho de João, o quarto Evangelho, quando ele disse, quando Jesus disse e o apóstolo João registrou, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. A videira aqui era um símbolo em Israel. Estava intimamente ligada à dependência das pessoas da produção de uvas e a produção também de o azeite. Então, nós temos aqui uma videira que produz uvas e as oliveiras que produziam o azeite de oliva. E as pessoas dependiam dessa economia local, ou seja, o vinho e o azeite. Era o que era comercializado na época. Era a fonte de sustento para aquelas pessoas. Muitas pessoas trabalhavam nessas atividades. E Jesus, ele usa a videira como uma metáfora na questão da dependência. Uma metáfora é uma comparação nessa questão da dependência que as pessoas tinham da produção desses produtos. Parafraseando aqui, o que Jesus está dizendo é, se vocês pensam que a dependência de vocês está nestas coisas, vinho e azeite, eu vou além, eu vou mostrar algo para vocês que é digno de fato de confiança. E aí ele declara lá em João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o verdadeiro pão que sacia a fome. Fome física, fome e sede de justiça. E continua dizendo lá em João 15, meu pai é o agricultor. Uma referência para aquele que é de fato o provedor, o protetor, aquele que de fato sustenta, aquele que de fato promove o crescimento. Por isso que Jesus, no capítulo 15, nos versos 4 e 5 do Evangelho de João, ele diz, ele afirma, ele exorta, ele conclama as pessoas, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Dar fruto aqui é crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E para que isso aconteça, torna-se necessário relacionamento, torna-se necessário oração. Isso promove o relacionamento vertical com Deus, ou seja, o nosso relacionamento com o Pai em o nome de Jesus. Relacionamento também horizontal, relacionamento com as pessoas, relacionamento com os irmãos em Cristo. Eu particularmente acredito que o maior desafio na vida cristã é permanecer. Por isso Jesus assim nos instrui, nos ensina, nos informa, nos exorta. João 15,5, eu sou a videira,
Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Percebeu a nossa dependência no Senhor? Quando Jesus diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E diante dessas constatações, o apóstolo Paulo afirma no verso 57 de 1 de Coríntios capítulo 15, ele diz assim, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas também nós precisamos permanecer firmes no Senhor, porque Jesus venceu a morte, Jesus cumpriu a justa justiça de Deus e agora nós temos vida. Quando lá no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 30, o Senhor Jesus Cristo dá um brado, tetelestai, ou seja, está consumado. O que ele está dizendo aqui é, a dívida foi paga, a fatura foi liquidada. Jesus aqui satisfaz a justa justiça de Deus na cruz. Ao terceiro dia, quando Jesus ressuscita, nós temos uma comprovação, uma prova de que a morte foi vencida. Jesus venceu a morte, o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, ressuscita Jesus e nós não precisamos mais temer a morte. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios no verso 55, em tom de interrogação, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Prestem muita atenção nisso que eu vou lhes dizer. Deus, em Cristo, deseja que todos sejam salvos. 1 de Timóteo capítulo 2, versículo 4. E ele já fez tudo. A porta da salvação está aberta. A morte não é o fim. A morte não tem mais a última palavra. A morte não tem mais poder sobre aqueles que consagraram, que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. E nós precisamos informar isso a muitas pessoas que ainda não sabem. Pessoas que estão aflitas, preocupadas, mal conseguem dormir por pensar, vai que eu não acordo mais. Pessoas que têm medo de tudo. Elas têm medo de até dormir. Pessoas que ficam preocupadas, ansiosas. Para essas pessoas, Jesus tem uma palavra. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não tenham medo. Não fiquem preocupados, ansiosos, inquietos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar e volto para buscar vocês. Nós não precisamos temer. Nós não precisamos ter medo de nada. Porque Jesus afirmou lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê, quem crê, não morre. Quem crê não morre eternamente. Por isso que no verso 26 ele diz, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E no final ele pergunta, você crê nisso? E essa pergunta eu faço a você hoje também. E isso é muito pessoal, é entre você e Deus. Emitir uma resposta. E só há uma resposta. Ou é sim ou é não. Você crê nisso? Amém? Diga, eu creio. Amém. Glória a Deus por isso. Concluindo, por que nós precisamos permanecer firmes no Senhor? Porque dependemos totalmente de Deus, em Cristo Jesus. Porque Jesus venceu a morte, cumpriu a justa justiça de Deus e agora nós temos vida. Portanto, não há mais temores. Na sua primeira carta, o apóstolo João diz assim, 1 de João capítulo 4, versículo 18, ele nos informa. Ele promove tranquilidade e segurança com essas palavras aqui inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, dizendo, no amor não há medo. Ou seja, o amor aperfeiçoado expulsa o medo. Quando Jesus assume o controle das nossas vidas na pessoa do Espírito Santo, o medo bate em retirada. Por isso que o apóstolo Paulo assim afirmou, em Cristo nós somos mais que vencedores. Romanos 8,37. E eu encerro com os versículos do nosso texto inicial. 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 58, portanto, em função disso, diante de tudo isso,
diante do que vimos, diante do que ouvimos. Devido a tudo isso, permaneçam firmes, inabaláveis, ou seja, que nada os abale. Sejam sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso serviço, o nosso culto, as nossas obras, elas não são em vão. E nós podemos afirmar: glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus os abençoe. Abraços.